500 bombas alemãs partem para o mais pesado ataque da guerra contra Londres. Uma tentativa desesperada de fazer a Inglaterra se ajoelhar. Na mesma noite, decola em Augsburg um único avião na mesma direção. O piloto quer decidir à sua maneira. Este é o último dia em liberdade. Até hoje, esse homem é idolatrado por fanáticos. Meu pai disse muitas vezes que achava as pretensões desses jovens radicais de direita absolutamente equivocadas, porque eles mais prejudicam a Alemanha que a ajudam, e falava deles como loucos e como incapazes mentais. Sie sind Deutschland. Wenn Sie handeln, handelt die Nation. Wenn Sie richten, richtet das Volk. Hess não se arrependia do seu passado, nem tentou fazer, nem de sua carreira anterior como nazista. Ele foi mesmo até o fim. Acreditava que o que fez estava certo. Para mim, ele não tinha muito bom caráter. Entre os assessores de Hitler, ele era o mais crédulo. Hess era meio louco, sempre foi, e um romântico. Isso todos nós sabíamos. Sabíamos que ele tinha diversas peculiaridades e que, por exemplo, também acreditava em médicos de ervas e coisas desse tipo. Die Partei ist Hitler! Hitler aber ist Deutschland, wie Deutschland Hitler ist! Hitler siegt ab! Allahu Akbar, Allah! Hess nasceu em Alexandria, no Egito, fora da Alemanha, exatamente como o homem de quem ele estará à mercê. A família Hess ganha dinheiro no comércio colonial. Seu primogênito cresce soberano. O pai possui todas as virtudes do alemão no estrangeiro. A família Hess era muito nacionalista. Seu pai tinha pendurado um grande quadro do imperador Guilherme Wilhelm, de bigode. E no aniversário dele, tomava sempre um copo de vinho à sua saúde. A família passa o verão sempre aqui, na distante serra de Fichtel, isolada da realidade do império. Uma juventude despreocupada. O pai vê no filho seu príncipe herdeiro. Ele tem de ir para o internato e deve ser comerciante. Rudolf Hess não é questionado.
Ele cursou a escola de comércio em Hamburgo. Mas foi muito difícil para o pai de Hess ver que seu filho mais velho não se tornou comerciante, mas seguia o seu próprio caminho. Este caminho o conduz à guerra. Agosto de 1914. O povo sucumbe ao êxtase enganoso da unidade nacional. Como a maioria dos jovens, Rudolf Hess se alista voluntariamente. Seguros da vitória, sua tropa, o 1º Regimento de Infantaria Bávaro, se desloca na frente ocidental. Posição de guerra. O campo de batalha se fixa na imagem que o jovem tenente Hess tem do mundo. Obediência militar, como em casa, e recolhimento. Eufórico, ele escreve aos pais: lugarejos em chamas, impressionantemente belos. Guerra. Nem mesmo um ferimento grave reduz seu entusiasmo. Mal estando curado, ele se alista para a elite do exército, as tropas aéreas. Todavia, Hess chega muito tarde para se tornar herói. Antes mesmo de terminar seu treinamento, a guerra está perdida. À sua maneira, ele será sempre fiel à aviação. Apesar da derrota, combatentes gozam de elevada consideração. Hess pode estudar na universidade, mesmo sem concluir o Abitur. Na Universidade de Munique, ele conhece alguém decisivo para o seu futuro. O general da Primeira Guerra Mundial, Haushofer, leciona geopolítica e exige espaço vital no Oeste. Mas ainda não é tempo para essa ilusão. Munique, em novembro de 1918. A Revolução Vermelha é para Hess traição à Alemanha. O bode expiatório é logo encontrado. Die Tatsachen von 1918 und später waren aber so in die Augen springend, dass ich mich zum Antisemitismus bekehren musste. Com tais pensamentos, Hess não está sozinho. Ele encontra acolhida em círculos secretos dos melhores muniquenses, a Sociedade Thule. Seu quartel-general, um hotel nobre. Seu símbolo, a cruz suástica. Seu ideal, o homem ariano. Comunistas liquidam a aristocrática direção dessa comunidade clandestina. Hess escapa do atentado por pouco. Em maio de 1919, termina o domínio dos soviéticos vermelhos. Com violência, grupos paramilitares chamados Corpos do Exército Independentes conquistam o poder em Munique. O estudante Hess junta-se aos contra-revolucionários. Aqui ele encontra seu lar político e trava mais um conhecimento decisivo. Und der Herrlichkeit und der Gerechtigkeit. Amen. Em 1920, quando meu pai veio da cadeia e Rudolf apanhou meus irmãos para jogar bola, ainda posso me lembrar como a mãe de Hess nos disse: aí está um homem que fala. Vocês têm de ouvi-lo. É fantástico. Adolf Hitler é a experiência do despertar na vida tanto para Rudolf Hess como para muitos outros. Em 1920, Hess se junta incondicionalmente aos demagogos. Membro número 16. Ele alicia estudantes universitários para a tropa de choque SA. Em batalhas nas salas, ele se distingue como corajoso, como em novembro de 23, quando Hitler tenta subir ao poder na Baviera e fracassa ridiculamente. O culto aos mortos vitimados pelo golpe de Estado
torna-se mais tarde o ritual do regime. E sempre nas primeiras filas, Rudolf Hess. Alles das, wir verdanken es mit den ersten Männern. Denn wenn damals sie niemand gefunden hätte, für dieses zukünftige Reich einzustehen mit Leib und mit Leben, hätte sie auch später keiner finden können. Todavia, no começo, esses primeiros homens se encontram novamente atrás das grades. Landsberg não era bem uma prisão, imagine, pois era mais generosa. E então, no meio da mesa, eles estavam sentados, frente a frente. O bom policial dormia no canto. E eu, sentada em algum lugar ao lado, tinha de me distrair naquela hora. Na luxuosa prisão, Hitler faz seu companheiro de cela de seu secretário. A carreira de Hess começa lá onde ela termina, na cadeia. Com sua ajuda nasce a profissão de fé política de Hitler, Mein Kampf. Hess escreve para sua namorada. Ich bin ihm ergeben, mehr denn je. Ich liebe ihn. O lento caminho para o poder. Congresso do partido. A alegria da cerveja veste uniformes. Como nenhum outro, Hitler sabe tirar proveito das angústias de seu tempo. Sempre à sua sombra, o secretário. Hess organiza a campanha permanente para agradar os eleitores. Ele é feliz por estar na segunda fila para servir seu senhor. Fidelidade, absoluta submissão. Hitler, o Führer, o mestre, o Messias. E Hess, o discípulo, que estava preparado para fazer tudo por seu senhor. Alles für seinen Herrn zu tun bereit war. Hess também servia no ar. Com o avião do partido, ele voa não só para fazer propaganda, mas faz ir pelos ares, em voos baixos, as reuniões dos esquerdistas. Por isso, ele é condenado, pela segunda vez, pelo juízo da comarca. O fichado e sua noiva, Ilse Prohl, uma das primeiras mulheres do partido. Para a proposta de casamento, não há pressa. Eram ambos reservados, principalmente meu cunhado. E talvez ele pensasse, ora, por que deveria me unir já a ela? Eram tempos atribulados aqueles. Hitler teve de persuadi-lo ao casamento. Quando eles finalmente se casaram, ele foi testemunha. Ilse Hess tem agora de dividir com Hitler o amor de seu marido. Em janeiro de 33, escreve a ela de Berlim. Mein liebes Mädel, träume ich oder wach ich? Ich sitze im Arbeitszimmer des Kanzlers in der Reichskanzlei. Hitler parte para seus objetivos. Com ele, seu secretário sobe a ribalta e é recompensado por sua dedicação. Hitler faz dele o representante do Führer no partido, um título promissor. Suponhamos que acontecesse algo a Hitler e que ele morresse de alguma doença, por acidente ou fosse assassinado. Acho que Hess nunca teria condições de comandar um movimento. Hess usa sua determinação para servir seu senhor. Deutschland marschiert und München baut auf. Construir para a ditadura. Na capital do movimento nasce sob a direção do representante a central do partido. Megalomania esculpida em pedra.
Todavia, atrás da monumental fachada se esconde um aparato que será imposto a todo o povo. Sedução e violência, o Partido Nacional Socialista respondia pelas duas coisas. Obediência cega é o fundamento do novo Reich. O partido é um dos pilares do poder de Hitler. Hess, o administrador, fiel e inofensivo. Ele era o representante do Führer no Partido Nacional Socialista, que já naquele tempo não tinha mais nada a dizer, pois o Reich alemão já havia se transformado lentamente em um reino autoritário, no qual Hitler, sem consultar ninguém, podia reger livremente. E o partido era, no fundo, considerado entre nós como uma associação de canto orfeônico. Uma associação com regras rudes. Aqui não se canta apenas. Quem dançar fora do compasso é brutalmente punido. O chefe do Estado-Maior da SA, Ernest Röhm, quer ter poder demais, às custas da defesa do Reich. Ele é executado. Hess justifica esse assassinato como sendo necessidade de Estado. So treu, wie der alte SA-Mann zum Führer steht, so treu steht der Führer zu seiner alten SA. Der Führer hat die Schuldigen bestraft. Unser Verhältnis zur SA ist damit wieder das alte. Machtspiel. Jogo de poderes. Também o representante precisa de um secretário. Martin Bormann, carreirista sem escrúpulos. Um homem grosseiro, que por meio de intrigas, lentamente, sugou o poder de seu chefe. Ele era um búfalo, pequeno, robusto e capaz de se impor e meio estúpido, especialmente com sua mulher. Ele era assim, e soubemos que todos, até Himmler, estavam contra ele. Ninguém gostava dele. Hess confia cada vez mais em seu secretário. Como Hitler, ele evita os trabalhos cansativos de arquivo. Prefere ser o ministro do exterior do partido. Quando os alemães do exterior se encontram anualmente em Stuttgart, o alemão do exterior Hess se sente em casa. Seu fervor é tão radical quanto autêntico. Als Ausschnitt der großen deutschen Volksgemeinschaft, der Volksgemeinschaft, die sich über die Grenzen unseres Reiches hinaus erstreckt. Geht hinaus und berichtet, Deutschland lebt und wird leben, weil ein Adolf Hitler lebt. De preferência, Hess se faz de sumo sacerdote do partido. Wir kommen zum Eide. Ich schwöre Adolf Hitler. Unerschütterliche Treue. Ich schwöre ihm und den Führern, die mir bestimmt, unbedingten Gehorsam. E o Hess era um ótimo atrativo para o partido. Não se podia duvidar de sua integridade. E debaixo dessa integridade nasceram, todavia, enormes sujeiras. Sujeiras que Hess não ignora. Ele encobre o terror do regime com um parco jargão de burocrata. Die nationalsozialistische Gesetzgebung hat gegen die Überfremdung korrigierend eingegriffen. Ich sage korrigierend, denn dass im nationalsozialistischen Deutschland das Judentum nicht etwa rücksichtslos ausgerottet wurde, beweist die Tatsache,
dass zum Beispiel in Berlin noch immer fast 50% Nicht-Arier zur ärztlichen Kassenpraxis zugelassen sind. No partido, Hess é apóstolo da moral, limpo. Na vida privada, ele é um homem de bem. Não bebe, não fuma, nem dança. Em casa, em Harlachim, tudo segue contemplativamente. O batizado de seu filho, uma pequena festa, um punhado de convidados. O padrinho é Adolf Hitler, eternizado no livro de convidados da família. É noite de 9 de novembro de 38. A noite do pogrom. Hess ignora a ordem de incendiar as sinagogas. Ele não é mais de confiança. Era o primeiro aniversário de seu filho. A família estava reunida para o batizado. Já estávamos jantando quando ele entrou e estava verde. Naturalmente, todos perguntaram o que aconteceu. E aí notei como era desagradável para ele e como ele não podia justificar o que havia acontecido. O que ele sabe, guarda consigo. A Lei Racial de Nuremberg, de 1935, assinada pelo ministro do Reich, Hess. Proibição de exercer a profissão para médicos e advogados judeus, assinada pelo ministro do Reich, Hess. Ele era um perfeito colaborador. Alguém que nunca, de forma alguma, criticou os acontecimentos daquele tempo. Ao contrário, era uma pessoa devotada ao Führer com a fidelidade de um Nibelungo. O representante vê seu comandante cada vez mais raramente. Quando Hitler escapou da tentativa de atentado na cervejaria Bürgerbräu Keller, Hess o evoca como um abençoado pelos mais altos poderes. War die Vorsehung mit dem Führer und immer hat sie alles, was seine Gegner gegen ihn unternahmen, letzten Endes zu seinen Gunsten gewandt und damit gewandt zugunsten des deutschen Volkes. A perda do favorecimento de Hitler magoou Hess. Ele fugia da realidade e parecia cada vez mais estranho aos outros. Rudolf Hess tentava manter a cadeira balançando. E no momento em que o fazia, cravava os olhos nessa cadeira, que caía quando ele tirava as mãos, ou para trás ou para frente. Eu achava isso muito estranho. E perguntava ao meu pai, que dizia: isto é realmente muito estranho. O Sr. Hess acredita em telecinese. Vamos ao entendimento com a Inglaterra. O Duque de Windsor em visita à Alemanha. Para Hess, é um sinal de aproximação dos dois povos germânicos. Hess não reconhece que o amigo nacional-socialista, o príncipe Edward, não tinha maioria na Inglaterra. Hess recebe com Hitler o combatente britânico. São veteranos da Primeira Guerra Mundial entre si. Süddeutschland, im Baden wird diese Rhein-Tief-Ebene wird ebenfalls kultiviert. We British. Para o representante, a amizade com a Inglaterra é uma profissão de fé. Para Hitler, só um alvo estratégico. Sehr viel Land gewonnen heute, dadurch, dass wir gewisse Gebiete, die zurzeit vermoort sind oder die Sümpfe sind und so weiter, dass wir die eben durch den Arbeitsdienst kultivieren. No começo, os britânicos tomaram parte no jogo. No Acordo de Munique, as potências do Ocidente querem ganhar tempo e acreditam poder sossegar o ditador com concessões. Hess não participa de nada disso. O estranho representante não é mais levado a sério por Hitler.
Meu cunhado era muito solicitado e estava sempre muito cansado. Mas ele se diagnosticava para se manter. Ele ia para o quarto, também da rua Wilhelm, se deitava, esticado no chão e chamava isso de relaxar. Então ficava em silêncio por cerca de 15 minutos. Daí ele se levantava e estava refeito. Hess se recolhe à vida privada. Não quer ver para onde o ditador leva a Alemanha. Fora da realidade, ele jura que a Alemanha deseja paz, quando a guerra já é iminente. Deutschlands Bekenntnis zum Frieden oft genug betont. Und mit Freuden können wir feststellen, dass dieser Weckruf für den Frieden auch in anderen Nationen nicht ungehört verhalten ist. Dass auch Frontsoldaten anderer Nationen mutig ihre Stimme erhoben haben. Und ich bin überzeugt, dass As vozes se calam quando Hitler ataca a Polônia de surpresa. Blitzkrieg, guerra relâmpago. Vitória rápida. Hess se empolga. Todavia, o senhor da guerra reúne agora outros em torno de si. Ständig ergehen vom Führerhauptquartier die entscheidenden Weisungen und Befehle. Sollte mir in diesem Kampf nun etwas zustoßen, dann ist mein erster Nachfolger Bataillengenosse Göring. Sollte Bataillengenosse Göring etwas zustoßen, ist der nächste Nachfolger Bataillengenosse Hess. O terceiro homem do Terceiro Reich tomando chá com as moças da Associação das Hitleristas. Que degradante. Quando Hitler ataca a França, para Hess esta é uma guerra errada. Triunfo depois de 6 semanas. O exército britânico cercado se salva pelo mar, em Dunkerque. Hitler os deixa escapar? Hess crê que sim. Ich habe England immer wieder angeboten, eine Freundschaft. Aber Liebe kann nicht nur von einer Seite geboten werden. A vitória no Ocidente para Hitler é um triunfo pessoal. Daí por diante, ele se crê infalível. A conta de Hitler não bate. Nem bombas, nem promessas podem demover os britânicos. Naquele dia, Hess foi convidado para jantar. Ele veio. Depois, quase no fim do jantar, veio Dr. Dietrich, o chefe de imprensa do Reich, com uma comunicação e disse: "Meu Führer, os ingleses não querem." Mas claro que eu não sabia do que se tratava. Então Hitler disse: "Meu Deus, o que devo fazer ainda? Eu não posso voar para lá e cair de joelhos." Hitler não pode. Já Hess, ele toma uma resolução solitária. O professor Haushofer, seu velho mestre, o aconselha. Hess tenta contactar o inimigo. Contudo, o serviço secreto britânico intercepta a mensagem. Agora, ele mesmo quer voar para a Inglaterra. Sem falar com Hitler, isso seria uma alta traição. Em um passeio pelo bosque com Haushofer, ele toma a decisão. Aí ele me ditou o discurso. Eu só fiquei pensando enquanto escrevia. Gostaria só de saber onde o Sr. Hess vai discursar, como ele vai chegar aos oficiais ingleses. Mas ele me fez dar minha palavra de honra que eu não falaria com ninguém sobre esse discurso. Na Messerschmitt, em Augsburg, ele começa a fazer voos testes. Em
Em 1º de maio de 1941, exatamente aqui, ele faz seu último discurso. Mit Wirkung vom heutigen Tage hat der Führer zu Pionieren der Arbeit ernannt. Den Parteigenossen Professor Dr. Willy Messerschmitt. E ninguém suspeita. Quando o representante do Führer diz que ele quer provar ao Führer ainda estar apto para as forças aéreas e que, para tanto, gostaria de fazer voos mais longos. Sim, senhor ministro. Não tínhamos por que ignorá-lo. Nós registramos tudo isso. Em 4 de maio, Hess ainda está em Berlim. A última aparição pública do representante. Der Führer gab in seiner großen Rede dem deutschen Volk einen Bericht über die einzigartigen Leistungen unserer Wehrmacht im Feldzug im Südosten. Gleichzeitig hielt er scharfe Abrechnung mit dem Weltbrandstifter Churchill. Nesses dias, Hitler só tem uma coisa em mente: a preparação para a campanha contra a União Soviética. Ele quer arriscar uma guerra em 2 frentes. Depois, encontra seu representante na chancelaria do Reich. A última conversa olho no olho durante 4 horas. Sobre seu conteúdo há muita especulação. Só uma coisa é segura: Hess crê estar agindo de acordo com Hitler. Naquele tempo se fazia política como brincar de índio. Sempre digo que Karl May e seus personagens Winnetou e Old Shatterhand estavam por toda parte. Não era política diplomática e moderna como a gente imagina hoje, conforme Talleyrand ou Bismarck. Maio, 17 horas 45 minutos. Hess decola em Augsburg. É lua cheia. Um astrólogo disse que as estrelas estavam favoráveis. O representante se preparou bem. Às 22 horas 15 minutos, ele sobrevoa a costa escocesa. Seu alvo é a casa de campo do Duque Hamilton. Hess o conheceu em 1936 de passagem. Ele espera encontrar no Duque um competente interlocutor. Ironia da história, Hamilton dirige a defesa antiaérea da Escócia. Sob seu comando, decolam aviões caças para abater o intruso. Contudo, Hess tem sorte. No norte da ilha, a defesa antiaérea ainda está fraca. Ele escapa dos perseguidores por pouco. Não poderíamos ter feito mais nada naquele momento. Isto é, ele estava indo muito depressa e muito alto. Mas não imaginávamos nem esperávamos que um avião fosse fazer todo aquele estrago. A apenas poucas milhas de seu alvo, Hess salta de paraquedas. Um salto no desconhecido. E em Berghof, nem se imagina o voo do representante. Até os ajudantes de campo de Hess chegarem com uma carta de despedida. Hitler fica horrorizado. Como pode o Hess me fazer isso? Essa foi uma cena aflitiva. O que seria feito? Ninguém sabia o que estava acontecendo. O que houve? Ninguém sabia. Todos esperavam por notícias. Hess chegou? A aeronave de Hess caiu em um monte ao sul de Glasgow. O piloto é encontrado em uma granja escocesa. A Guarda Nacional prende Hess e o leva para uma sede de escoteiros. Ele será interrogado. E então o Duque de Hamilton e Van Kirkpatrick chegaram perto da meia-noite. Eles queriam ver meu prisioneiro. Eu me retirei da sala, mas tinha um espelho de barbear que coloquei em cima da porta para poder ver o que estava acontecendo.
Evidentemente, era um encontro muito importante. E lá estava Hess, sentado na cama, conversando acaloradamente com os dois senhores. Londres no dia seguinte. Escombros depois do ataque aéreo alemão. O parlamento também foi atingido. O primeiro-ministro Churchill examina os danos. Do misterioso piloto alemão, ele só vem a saber à noite. Meu pai contou a história a Churchill, que estava com o ministro da Aeronáutica. Churchill disse-lhe: quer dizer que o representante do Führer da Alemanha está em nossas mãos? E olhou para meu pai como se ele estivesse tendo alucinações. E meu pai disse: é quem ele disse ser. E Churchill respondeu: Hess ou não, vou ver uma comédia dos irmãos Marx. Minimização de prejuízos em Berghof. O que vão pensar os aliados? Hitler hesita um pouco e então age. Junto com Bormann, redige um comunicado para o rádio. Am Samstag, den 10. Mai gegen 18 Uhr, startete Parteigenosse Hess im Aufzug wieder zu einem Flug, von dem bis zum heutigen Tage nicht mehr zurückgekehrt ist. Ein zurückgelassener Brief zeigte in seiner Verworrenheit leider die Spuren einer geistigen Zerrüttung, die befürchten lässt, dass Parteigenosse Hess das Opfer von Wahnvorstellungen wurde. Der Führer hat sofort angeordnet, dass die Adjutanten des Parteigenossen Hess verhaftet wurden. Na prisão da Gestapo me deram a carta. Talvez fosse uma cópia, talvez o original. A carta de despedida ao Führer, na qual o que mais me impressionou foi o pedido: por favor, não faça minha gente, meus ajudantes, motorista e agentes pagarem por isso. Então ele talvez tenha pressentido um passageiro aborrecimento do Führer. Há aborrecimentos por toda parte. Hess é levado à Torre de Londres. Para o governo britânico, ele chega num momento inoportuno. Churchill teme que suspeitem que os britânicos negociem com a Alemanha nazista secretamente. Principalmente com a Rússia, isso seria um problema. Stalin ainda é aliado de Hitler. Ele despreza as advertências de um ataque alemão. O voo de Hess desperta sua desconfiança contra a Inglaterra. Stalin suspeita das pessoas erradas. Quando Hess chegou na Inglaterra, tínhamos nossas informações secretas, confirmadas que passamos para Stalin. Hitler pretendia atacar a Rússia, o que significava que teríamos outro aliado. Sowjetische Panzerabteilungen versuchen den Stoß aufzuhalten. Unaufhaltsam geht es weiter vorwärts. A Operação Barbarossa de Hitler põe fim ao caso Hess. Hitler comanda finalmente a campanha que ele sempre quis. A guerra de extermínio por espaço vital no leste. O voo do representante não deixa no comando nazista nenhuma lacuna. Martin Bormann torna-se da mais estreita confiança. Hitler não nomeia mais um representante. Er hat gesagt, dass bei einem Friedensvertrag verlangen würde, dass Hess ausgeliefert würde und dass wegen Hochverrat angeklagt und dann exekutiert werden würde. Numa carta de despedida para Hitler, da prisão, Hess reconhece que fracassou. Meditar sobre as causas. Ele faz a primeira de suas 3 tentativas de suicídio. Quatro anos mais tarde, a Alemanha, terra de escombros. Em Nuremberg, a cidade dos congressos do partido, os aliados levam os assistentes de Hitler a julgamento.
Para Hess, a volta é um choque. Intimamente, ele ainda vive no mundo que deixou em sua partida. O aspecto desses acusados era aterrador, abalador em sua sordidez. Todos esses grandes homens sentados pareciam deploráveis. Eles estavam todos mal vestidos, magros, e suas suntuosas roupas não lhes serviam mais. Mas eles estavam todos sentados lá, como um monte de farrapos em seus bancos. Hess é acusado em todos os pontos do processo. Embora ele tenha voado para a Inglaterra antes do assassínio dos judeus e antes da invasão da Rússia. Verhandlungsunfähig ist, so muss das Hohe Gericht das Verfahren gegen den Angeklagten vorläufig einstellen. Amnesia is not of the type that's a complete blotting out of the personality. Homem doente. Hess afirma sofrer de perda de memória. Consequência de drogas durante a prisão ou demência mental. Depois de 2 semanas na sala de julgamento, Hess surpreende. Dass ich für verhandlungsunfähig erklärt werde, gebe ich dem Gericht nachfolgende Erklärung ab. Die Gründe für das Vortäuschen von Gedächtnisverlust sind taktischer Art. O acusador soviético pede a pena de morte para o representante. Mas, no fim, ele é condenado à prisão perpétua. Olhando para trás, talvez pareça muito severo. As palavras finais de Hess, uma confissão sem arrependimento. Es war mir vergönnt, viele Jahre meines Lebens unter dem größten Sohne zu wirken, den mein Volk in seiner 1000-jährigen Geschichte hervorgebracht hat. Selbst wenn ich es könnte, wollte ich diese Zeit nicht auslöschen aus meinem Dasein. Ich bin glücklich zu wissen, dass ich meine Pflicht getan habe, meinem Volk gegenüber, meine Pflicht als Deutscher, als Nationalsozialist, als treuer Gefolgsmann eines Führers. Ich bereue nichts. Na penitenciária de Spandau, ele se fecha cada vez mais para a realidade. Ele está isolado dos outros presos. Os outros são libertados. Em 1966, Baldur von Schirach, comandante da juventude do Reich. E Albert Speer, ministro de armamentos de Hitler. Desde então, Hess é o último de Spandau. O representante de todos os outros. Por ocasião da libertação de Schirach e Speer, redigimos a chamada Declaração de 1º de outubro de 1966 e enviamos aos chefes de Estado das 4 superpotências, ao Papa e a diversos outros representantes da vida pública. Com isso, ele melhorou e escreveu uma carta na qual diz: ouvi dizer que vocês fizeram um pedido de clemência. Atenção, eu não quero ter uma nódoa em minha farda, como o Sr. Stein, que fez a Napoleão um pedido de clemência. E aí vem a frase bonita: minha honra está para mim acima da liberdade. Só em 1969, Rudolf Hess permite a sua família visitá-lo. Ele ainda se ocupa dos corpos celestes. Ele não pôde falar sobre seu voo. No fim, consegui para ele uma cama de hospital mais moderna, reclinável, na qual ele podia ficar sentado. Era um pouco mais baixa do que a que tínhamos antes. Por isso, ele podia sair com mais facilidade.
As chapas elétricas ficavam do outro lado, onde ele podia esquentar sua comida. Ele comia uma quantidade enorme para uma pessoa da sua idade. Ele preparava tudo sem sal, parte de sua hipocondria. Depois, ele assistia à televisão, o que era sua outra ocupação. Gostava de ver partidas de tênis e futebol. Troca de guardas uma vez por mês. A União Soviética, potência vencedora, bloqueia a libertação do mais caro detento do mundo. Para ela, a penitenciária é também uma cabeça de ponte que a liga à Berlim Ocidental. Hess torna-se o pomo da discórdia. Vozes de várias tendências se levantam para sua libertação. Er ist ein 92-jähriger Greis. Er hat keine irdischen Hoffnungen mehr. Welchem Gefühl, welchem menschlichen Wert soll so ein Strafvollzug noch dienen? In der Hitlerzeit gab es keine Gnade. Und heute? Gnade. Clemência para o representante, não há. Só com a chegada da era Gorbachev, a quarta potência vitoriosa se prepara para conversar. Entretanto, a vontade de viver abandona o homem de 93 anos. Durante o tempo em que eu via Hess, ele geralmente pedia alguma coisa. Queria isto, queria aquilo, queixava-se do seu estado de saúde, dores, perturbações de estômago. Mas 2 ou 3 meses antes de seu suicídio, parou de se queixar. Flughafen Berlin-Tegel, heute Mittag. Wolf Rüdiger Hess, der Sohn des früheren Hitler-Stellvertreters Rudolf Hess, traf in Berlin ein. Er kam, um nach dem Tode seines Vaters gestern Nachmittag mit den Alliierten die Übergabe des Leichnams zu besprechen. A família acredita em um assassinato e também vê um motivo. Qual foi o motivo que os ingleses tinham para matá-lo? É que há cerca de 20 anos antes de sua morte, as potências do Ocidente, em parte publicamente e em parte por baixo do pano, comunicaram que estavam prontas a libertar Hess por motivos humanitários, sem imposições. Elas sabiam que podiam dizer isso sempre, pois o veto dos russos viria com absoluta segurança. E, de repente, esse veto não existia mais. Rudolf Hess assassinado. Também depois de sua morte, o representante deixava um enigma. Todavia, há uma carta de despedida. Geschrieben ein paar Minuten vor meinem Tod. Ich danke euch allen. Para a família, uma falsificação. É o conteúdo, é a forma. Meu sogro sempre cuidou da forma. A carta está sem data. Contém uma forma de despedida que ele nunca mais usou desde que seu filho construiu uma família. E há um ponto que tenho que mencionar. Ele não fala nenhuma vez das crianças que ele adorava. Eu suponho que ele teria seguramente se despedido delas. Uma perícia não encontra nenhum sinal de falsificação. A família manda fazer a autópsia do corpo pela segunda vez. O resultado contradiz parcialmente a autópsia dos aliados e torna-se o mais importante argumento da teoria de assassinato. Nossa perícia não sinaliza para isso. É só a gente olhar bem a perícia e nós refletimos em cada sentença. Se a lermos bem, veremos que nossa perícia não fala nada sobre condições de comprovar uma terceira mão. A casinha de jardim de Spandau. O fio elétrico que foi encontrado em torno do pescoço. E então, uma suposta testemunha. Como era o mês dos americanos, foram enviados ao presídio 2 membros desse SAS, comparável ao nosso GSG-9, evidentemente um pouco mais brutal. Eles espreitaram meu pai dia 17 de maio à tarde, no jardim, e lá eles o estrangularam na casa do jardim. O relato da testemunha principal. Rudolf Hess estava deitado e 2 soldados uniformizados, um grande escuro e um pequeno, estavam em pé,
tão descontraídos como os assassinos, não atores, mas assassinos profissionais. 2 desconhecidos em uniforme americano. Um deles nós encontramos. As pessoas às quais ele se refere, presumo que sejam eu e meu médico particular, que evidentemente não conhecia. Não tivemos contato, por isso ele não nos conhecia. Éramos as 2 únicas pessoas que estavam naquela sala, naquele momento em que ele apareceu. A morte de Rudolf Hess. Provas de um homicídio faltam até hoje. Todavia, o caso ainda está longe de ser encerrado. Bem, é uma boa história, não? É uma boa história de mistério, se você quiser entendê-la assim. Por causa das dúvidas que estão sendo levantadas, não só em livros, mas também na televisão. Isso está sendo tão divulgado que é um gancho fácil para se criar uma história. O último voo. Seu enterro tem que ser adiado porque radicais de direita cercam o cemitério. Há a crença equivocada, a qual Rudolf Hess não pode deixar até o último momento. Ele não levará para o túmulo. Stünde ich wieder am Anfang, würde ich wieder handeln, wie ich handelte. Ich bereue nichts. Este programa teve o apoio cultural da Livraria Cultura. É fácil encontrar o livro que você quer. E Universidade São Francisco, Educação para a Paz. Na Rede Cultura, a trajetória de personalidades que se tornaram fundamentais para a manutenção do poder do maior ditador de todos os tempos. Os Homens de Hitler. Nesta quinta, Heinrich Himmler. O comandante do escalão de segurança da SS, o ministro do interior que velava pela paz no Reich, mas foi capaz de ordenar a morte de milhões de judeus nos campos de concentração. Os Homens de Hitler, segundo programa, nesta quinta, 10h30 da noite.